Olá pessoal, bem-vindos ao canal Exatamente Diferente. A nossa aula de hoje, continuando as anteriores, será sobre movimento uniforme. A gente vai revisar um monte de coisa. E para vocês agora, a vinheta! I gave you my heart. Bom, pessoal, para começar essa aula de hoje, eu preciso definir para vocês as bases do movimento uniforme. O que seria o movimento uniforme na física? Vamos lá. O movimento uniforme na física, a principal característica dele é velocidade constante, ou seja, a velocidade não varia, tá? E para velocidade não variar, pensa comigo, velocidade não variar significa assim, ó, eu não posso aumentar a velocidade do meu carro, eu não posso desacelerar o meu carro. Então, para que eu não aumente, para que eu não acelere nem desacelere o meu carro, eu preciso ter aceleração igual a zero. Ou seja, eu não posso nem acelerar e nem desacelerar, ok? Principais qualidades e características do movimento uniforme são essas duas aqui, tá? Não pode esquecer de jeito nenhum, tá? A função horária, função, matemática, Jesus do céu, né? Vocês devem estar agora, matemática eu não gosto. A gente vai fazer exercício, tá? Não nessa aula, mas na próxima a gente vai fazer algumas aplicações. Mas vamos lá. A função horária do movimento uniforme, a gente brinca com todos, né? Assim, falando que é o sorvete. Bom, primeira coisa, equação do primeiro grau, é importante que vocês saibam disso. Equação do primeiro grau, daí depois a gente falando de gráficos, aí vocês vão entender melhor, tá? S significa posição ou espaço final. S0, posição ou espaço inicial. V de velocidade, lembra que ela não varia, ela é sempre constante. Isso é uma palavra-chave que você vai ter nos seus exercícios, tá? E o T de tempo. Aí, mas e as unidades de medida? Que eu me perco nas unidades de medida. Então, vamos lá. Posição inicial e posição final no sistema internacional. Eu vou usar como padrão o SI, tá? Sistema Internacional de Unidades. No sistema internacional, a posição final e a posição inicial são medidas em metros. Posição ou espaço, tá, pessoal? Pode usar os dois. A velocidade no sistema internacional é medida em metros por segundo. Tem também o quilômetro por hora que a gente usa de outro sistema de unidades, que aparece muitas vezes que a gente precisa converter, tá? Só lembrando uma coisa, a conversão de quilômetro por hora para metros por segundo se dá dividindo por 3,6. Deixa a colinha aqui. E o contrário se daria multiplicando, tá? De metro por segundo para quilômetro por hora seria multiplicando. Mas no SI, a gente vai usar o metros por segundo, tá? Já vou deixar aqui separado. Bom, e o tempo no sistema internacional a gente tem em segundos. Tá aqui as unidades usuais do sistema internacional para as nossas grandezas ali envolvidas, tá? Tudo bem até aí? Tem alguns termos que a gente precisa relembrar, e muito bem, porque são palavras-chave também do exercício, tá? Por exemplo, origem dos tempos. O que significa origem dos tempos? Significa que o T que você vai substituir em determinado exercício é o zero, é o início, começo. Quando você liga seu cronômetro ali, é esse, tá? Origem dos espaços, o que significa? Pode ser tanto espaço inicial quanto espaço final, tá? Às vezes aparece os dois nos exercícios. Pode ser S igual a zero ou S0 igual a zero. É a mesma coisa de falar a origem das posições, tá? Origem dos espaços, origem das posições, é mesmo duas coisas faladas diferentes, porém resultam na mesma situação final, tá? Mesma coisa. Bom,
Só lembrando que eu falei tanto de velocidade constante, mas será que no nosso dia a dia é possível uma situação onde um móvel fique por muito tempo em velocidade constante? Na verdade, no dia a dia, no nosso cotidiano, não é possível. Por quê? Imagina você andando de carro. Tô lá numa pista correndo ali a 60, 70 km por hora, daí de repente vem uma bendita de uma moto e corta a sua frente, ou um caminhão vai e desacelera na sua frente. O que você tem que fazer? Brecar. A partir do momento que você breca, a sua velocidade já variou, já saiu fora do movimento uniforme, porque mudou a velocidade. A partir do momento que você acelerou ou desacelerou, você já não está mais aqui, ó. Ou seja, você não pode mais utilizar o sorvete. Cuidado, tá? Bom, uma situação assim que eu acho que chega mais próximo, porém não é, mas é o mais próximo de movimento uniforme no cotidiano, é quando um avião coloca o piloto automático lá. Desconsiderando que existem ventos contrários ou a favor, imagine um aviãozinho. Olha lá, vrum, vrum, vrum. Esse avião pegou, decolou e pegou o piloto automático. No piloto automático, ele mantém a sua velocidade fixa. É aquela situação do cotidiano que chega mais perto de uma situação de movimento uniforme, ok? Até aí? Bom, dando continuidade. É muito importante a gente relembrar uma coisa. Isso não é só no movimento uniforme, é usado em todos. Mas aqui aparece bastante também. Olha bem aqui em cima. Eu fiz um gráfico de velocidade por tempo, tá? Todas as vezes que você tiver um gráfico de velocidade por tempo, você tem que lembrar que se você pintar esse gráfico até o eixo X, que pra gente aqui é chamado de eixo dos tempos, né? O X pra gente, a maioria das vezes é o tempo, a maioria, tá? Se você pintar esse gráfico e olhar a figura formada por essa situação aqui pintada, você calculando a área dessa figura, nesse caso um retângulo, calculando a área você já tem o seu deslocamento, tá? Então a área numericamente igual ao deslocamento. Bom, o que é ser numericamente igual ao deslocamento? Os números que dão são iguais, mas as unidades de medida de área e de deslocamento não. Então por isso que tem esse N aqui em cima, tá? Que fique claro isso só. Bom, só relembrando da matemática também, algumas fórmulas de área que a gente acaba usando no meio do movimento uniforme. Costumamos usar a área de trapézio, que é base maior mais base menor, vezes altura sobre 2, isso vocês já sabem, tá? Tô só revisando. A área de retângulo, que é base vezes altura, e a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Quadrado, lado vezes lado, né? Base vezes altura. Só é um retângulo com os lados iguais. Então, a fórmula acaba sendo base vezes altura também. Bom, agora analisando os gráficos desse tipo de movimento. Pessoal, para análise de gráfico desse tipo de movimento, a gente precisa pensar da seguinte maneira. O gráfico do espaço pelo tempo precisa ser reta ou crescente, que é esse caso, uma reta crescente, ou esse caso que é uma reta decrescente. Mas por que precisa ser reta crescente ou reta decrescente? Primeiro, se o gráfico do espaço por tempo estiver numa reta horizontal, significa repouso. Agora, se ele for uma reta crescente ou decrescente, já obedece à função horária que é o sorvete. Porque a função horária é uma função horária de primeiro grau. E eu tenho certeza que você sabe, porque você domina matemática, né? Você é ótimo em matemática. E você sabe que função do primeiro grau, quando você faz um gráfico, ele resulta em uma reta, tá? Aí, se é crescente ou decrescente, depende do valor do A. O nosso A aqui, no caso, seria a nossa velocidade, tá? Isso aí a gente vai falar depois. Bom, já o gráfico da velocidade pelo tempo, pessoal, o erro mais comum que as pessoas cometem quando analisam um gráfico, quando pega lá o gráfico e já pega a alternativa, já logo de cara já assinala, o erro é você não analisar isso aqui, ó. A legenda.
A legenda do seu gráfico. Você tem que olhar que tipo de gráfico que é. Que cada gráfico fala uma coisa completamente diferente do outro. Olha esse gráfico aqui. Eu tenho dois gráficos de velocidade por tempo. O primeiro deles, uma reta horizontal acima do eixo T. E o segundo, uma reta horizontal abaixo do eixo T. O que significa isso? Eu não vou entrar em classificação de movimentos agora, porém eu vou falar o seguinte. Se esse gráfico está parado nesse ponto, significa que conforme o tempo passa, a velocidade, que é esse eixo aqui, não troca de valor. Nossa, Pro, então agora dá para saber, ó, que a velocidade é constante, a velocidade não varia. A velocidade, conforme passa o tempo, não troca o seu valor. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Aí, quanto ficar acima do eixo ou abaixo do eixo, isso já representa valores positivos, no caso aqui para velocidade, negativos nesse caso, tá? Não vou entrar nesse assunto nessa aula, tá bom? E aí vem um gráfico que nunca cai, o bendito, em nenhum vestibular cai, daí vem, né? Aí bem no seu ano, tá lá, pá! Aceleração por tempo. Aí já fala, nossa, a Pro falou tanto de gráfico ST, falou de gráfico VT. Agora caiu essa birosca aqui do AT. Gráfico AT, o que é? Amor? Será que é? Não, não é amor, pessoal. Na verdade é amor, porque física é o amor, né? A gente sabe disso, né? Vocês amam, eu sei que vocês amam. Bom, mentira. Mas enfim, aceleração por tempo. Se você tiver um gráfico desse no movimento uniforme, meu, já tá resolvido. Olha aqui, ó. Aceleração igual a zero. Então, o gráfico precisa estar no zero. Ele precisa ser uma reta em cima do eixo horizontal. Olha essa reta aqui, ó, bem em cima. Que é aqui que mede a aceleração zero. É nesse ponto. Então, quer dizer que esse gráfico não sai de cima da aceleração nula. Então, no MU, um gráfico de aceleração por tempo tem que estar acima do eixo T para que a aceleração seja nula em qualquer instante que você estiver pegando o movimento. Tudo bem, pessoal, até aí? Bom, e é isso. Deixe-me ver se eu esqueci de nada. Unidades de medida ok, e o resto tudo ok. Tem uma revisada depois em área, tá? Porque às vezes é matéria de matemática, a turma fala, ai meu Deus, física, agora é matemática, preciso voltar e não sei o que, não sei o que lá. Dá uma revisadinha. Porque basicamente são essas três fórmulas para a área matemática lá que a gente usa nos gráficos. Não esquece, gráfico VT calcula o deslocamento. Movimento uniforme, velocidade constante, aceleração igual a zero, tá? Importantíssimo. Não esquece disso. Bom, meu nominho tá aqui, ó, professora Fran. Com o tempo eu explico pra vocês o porquê do Fran, né? Alguns já sabem aí, né? Meu nome é Fran, pessoal, e eu uso a segunda lei de Newton para escrever o meu nome. Eu tenho até uma tatuagem no pulso sobre isso. Mas mais pra frente, quando a gente chegar na explicação das leis de Newton, eu explico pra vocês direitinho por que é tão especial essa fórmula pra mim, tá bom? Bom, e por aí fica a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conceito do movimento uniforme, tanto fórmulas quanto gráfico. São muito importantes porque cai bastante em Enem e todos os vestibulares, tanto do estado quanto fora, tá? Então assim, estuda, pega, volta o vídeo, pega outra videoaula, revisa aquilo que não lembra, tá? Estuda, que vale a pena, tá, pessoal? Um beijo grande da professora Fran. Tchau, tchau, pessoal! Like a Hellcat.